Sonda-me, Senhor, e me conhece. Olá, meus amados. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? O tema de hoje é como crescer, como ser próspero, como Davi. Eu quero que você vá no livro de Salmos, vá no de número 35 e vamos ler apenas o versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. O Senhor que ama a prosperidade do ímpio. É isso que está escrito na palavra de Deus. O ímpio não ama a justiça de Deus. O ímpio não se importa com a justiça de Deus. O ímpio pode até prosperar, mas você está vendo aí empresários poderosos, banqueiros, empreiteiros, industriais, políticos, deputados federais, senadores, ex-políticos, tudo entrando em cana e vão perder tudo. Porque o diabo engana o ímpio. O diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E é por isso que você está vendo que está acontecendo no país e no mundo. Eu nunca vi um traficante bem-sucedido. Eu nunca vi um traficante feliz. Eu nunca vi um corrupto feliz. Ele pode ter um iate, ele pode ter uma mansão, ele pode ter um jatinho. O diabo não ama a prosperidade dos ímpios. O diabo vai matar os ímpios, ele vai matar os traficantes, ele vai jogar numa cadeia, ele vai fazer a pessoa sofrer. Então você que está no erro, ouve esta palavra. E atenção, não adianta dizer eu sou crente, porque está cheio de crente rebelde que não é servo do Senhor coisa nenhuma. Fofoca, mente, engana, trapaceia, passa os outros para trás, sabe? Deus não ama a prosperidade do crente, porque o diabo também é crente. Eu garanto para você que o diabo acredita mais em Deus do que todos nós, porque nós acreditamos em Deus por intuição, por revelação e por ouvir a pregação, mas o diabo acredita porque ele viu o Todo-Poderoso. E Deus não está falando aqui de fazer prosperar quem é crente, ou quem é evangélico, ou quem é religioso. Deus está dizendo que Ele ama a prosperidade do seu servo. E é esse segredo que você vai aprender hoje. Esse segredo que você vai possuir hoje. E se você se fizer servo, serva de Deus, então a prosperidade será uma consequência natural na sua vida. E nós estamos falando da prosperidade do modo que Deus entende. Então agora eu quero que você vá comigo no profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, a pessoa que não é serva de Deus, ela não liga para as coisas pequenas. Ela despreza as coisas pequenas. A pessoa que não é serva de Deus, ela não consegue compreender o valor que o reino de Deus esconde nas coisas pequenas. E a pessoa despreza tudo que for pequeno, tudo que for insignificante, tudo que não for importante, porque o ímpio, ele quer começar por cima, ele quer começar grande, ele quer enriquecer rapidamente, ele quer tudo em alta velocidade, e ele menospreza as pequenas oportunidades. O jovem Davi,
bem antes de ser rei, aconteceu uma guerra em Israel, né? Seus 3 irmãos mais velhos foram para a batalha. O jovem Davi, que não tinha idade para o serviço militar, ficou com muita vontade de participar da guerra, ajudar seus irmãos, ajudar o rei e ajudar a nação. Mas ele teve que se contentar em cuidar do rebanho das ovelhas lá no campo, de fazer pequenas tarefas, né, pequenos serviços. Mas ele queria estar na guerra. Ele queria estar num grande momento, numa coisa muito grande, né, importante, uma coisa histórica. Ele queria estar presente. Mas ele teve que ficar no lugar sem a menor importância, fazendo tarefas totalmente insignificantes. E eu quero que você vá comigo no livro Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, né? E os 3 maiores seguiram para a batalha, para Saul a batalha. Diz aqui no versículo 15: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém, né? Porque eles moravam em Belém, que era uma cidadezinha minúscula, um povoado, praticamente uma aldeia. Versículo 17: E disse Jessé a Davi, seu filho, né, toma e peço-te para teus irmãos 1 efa destes grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Alimento, né, mantimento para o acampamento, a ser levado para os seus 3 irmãos mais velhos. Esse homem tinha 8 filhos, Davi era o 8º, era o menor. Olha a incumbência que ele recebe do pai: transportar alimentos, fazer o trabalho de um office boy, de um entregador. Há pessoas aqui hoje trabalhando como entregadores de fast food, pizza, né? Nessa pandemia é o que tem mais. A pessoa todo dia amaldiçoa o próprio trabalho, porque ela acha aquela tarefa insignificante. Veja, Davi está recebendo uma tarefa aparentemente sem importância, insignificante mesmo. E o pai dele ainda fala no versículo 18: E estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Meu filho, você vai lá na guerra. Não, mas não é para lutar não, você vai lá levar esses pães, esses queijos, esses grãos, né? Você vai levar esses alimentos, você vai me trazer algo dos seus irmãos, e prove para mim que eles estão vivos, né? Que eles estão bem. Uma tarefa pequena, mas aprenda isso. Deus usa tarefas pequenas, coisas pequenas, para fazer uma avaliação de como o servo e a serva recebem tal ordem. Muitas vezes a pessoa está na igreja, né? O pastor manda ela, sabe o que a pessoa manda ela fazer? Faz o seguinte: deixa o banheiro bem limpinho, porque hoje tem muita gente e tem que fazer manutenção. Olha o que o pastor mandou eu fazer, que trabalho, cuidar do banheiro. Eu queria estar lá no meio do povo, vindo a pregação, e ter que ficar aqui dentro do banheiro. Uma tarefa sem importância, não é? Uma tarefa aparentemente pequena. A tarefa pequena ninguém quer. Faz o seguinte:
membro da igreja, fica olhando aí no chão se por acaso alguma criança jogou um papel de bala. Olha isso com cuidado, verifica aí se tem alguma coisa no chão. Vou ficar aqui olhando se tem um papel no chão, alguma coisa caída, ou um pó numa poltrona, uma poltrona desalinhada. Deus usa as pequenas coisas para provar o servo se ele vai fazer cara feia ao receber tal ordem, ou se ele vai receber aquilo com alegria, se o zelo da casa do Senhor vai devorá-lo mesmo, seja no banheiro ou no corredor. Deus esconde oportunidades nas pequenas tarefas. Então preste atenção, você que está aqui comigo hoje, ouvindo essa mensagem, eu sei que Deus já começou a falar com você. Não pense só nas grandes missões da igreja. Eu quero ir lá em frente pregar para aquele povo que é ímpio. Eu quero evangelizar, eu quero ganhar aquelas almas. Pastor, você vai ficar aqui, vai ver se o telefone toca e atende. Como que o servo recebe uma tarefa aparentemente insignificante? Deus começa a avaliar se é servo ou se é serva de verdade. Porque Deus ama a prosperidade do seu servo. A pessoa que dá valor para as pequenas coisas. Quando alguém te der, na obra de Deus, na casa de Deus, qualquer tarefa, mesmo aquela que você diz, poxa, meu nível, sou um engenheiro, olha o que o pastor mandou fazer, tenha dó. Ou então eu sou o médico, eu sou o dentista, sou a pessoa preparada, olha o que o pastor mandou fazer, puxa vida, ficar na porta, recebendo os irmãos, mandou ficar olhando os carros lá fora. Eu queria estar lá, onde a coisa está fervendo. Eu queria estar no meio da batalha. Davi também queria estar no meio da batalha. Davi também desejava estar onde a coisa fervia, onde era um momento histórico. Mas ele recebe a tarefa de levar pães e queijos e grãos tostados para seus irmãos e para o sargento ou chefe de 1000. Uma tarefa pequena. Davi nem imaginava o que Deus já tinha planejado atrás daquela pequena tarefa. Porque quando ele vai cumprir aquela pequena tarefa, o que ele vê? O gigante Golias desafiando o exército do Deus vivo. E é ali que a vida dele muda. Entendeu? Preste atenção. Não importa o que você esteja fazendo hoje na igreja. Mandou você ir lá passar um pano ali para tirar o pó, vai e faz. Mandaram só você desligar uma luz, vai e desliga. Porque quando você obedece com alegria, Deus vai te fazer prosperar espiritualmente e materialmente. Ele vai ver que você é uma pessoa que obedece, uma pessoa que serve, uma pessoa que é fiel. E não se importa de fazer as pequenas coisas. Não despreze o dia das pequenas coisas. E Davi teve a sua vida mudada naquela ocasião. Você já conhece a história, não preciso te contar. Quero que você vá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 46. Diz assim: E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, o único que pode ver o pensamento do coração é Deus. E Deus olha para o coração para ver se é servo mesmo, se é serva de verdade. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si e disse-lhes: Qualquer que recebe essa criança em meu nome, recebe-me a mim.
E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Olha o crescimento, né? Jesus está dizendo que nessa criança tão pequena, há alguém grande. Quem recebe essa criança, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o que recebe aquele que me enviou. Porque aquele, presta atenção, aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. Então, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, Ele dá valor não tá para quem diz, eu sou grande, porque aqui, quem for o menor, entre vós todos, este é o maior. Então, quem o Espírito Santo agora, que vê todas as coisas, que enxerga o pensamento dos corações, está procurando aqui entre nós o maior, ele está procurando o menor. E quem se fizer o menor, este será o maior. Está compreendendo o mistério? Não queira ser grande, não. Queira ser pequena.